Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema fascinante. Como Jesus teve uma postura, assim, totalmente revolucionária para sua época. E vamos ver como uma de suas parábolas mais famosas traz uma lição que vale até hoje sobre sabedoria e sobre estar preparado. Vamos nessa análise? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é chave. Numa sociedade com regras sociais e religiosas super rígidas, de que forma Jesus simplesmente desafiou o status quo no tratamento com as mulheres? E a resposta é simples e direta. Jesus rompeu barreiras sociais, legais, religiosas. O jeito que ele tratava as mulheres era radicalmente diferente do que se via no primeiro século. Ele demonstrou um valor e uma dignidade que, na prática, era uma verdadeira revolução. Para a gente entender bem essa quebra de paradigmas, vamos olhar para 4 áreas cruciais. Primeiro, como ele mudou o status social e legal delas. Segundo, como abriu acesso ao ensino. Terceiro, quebrou tabus de interação em público. E por fim, deu um reconhecimento em um valor inéditos. Olha, naquela época, um homem podia se divorciar da esposa por qualquer motivo, sabe? Isso deixava as mulheres numa situação de vulnerabilidade social absurda. Jesus foi na contramão disso, ensinando sobre a seriedade e a importância sagrada do casamento. E a justificativa que Jesus dá para isso é muito reveladora. Ele fala que o divórcio fácil era permitido por causa da dureza do coração das pessoas, mas que a ideia original, lá no início, não era essa. Com isso, ele não só critica uma prática social, mas ensina algo bem profundo sobre a lei, que muitas vezes ela era só uma concessão à nossa teimosia e não o ideal de Deus. E ao fazer isso, ele trazia muito mais segurança para a vida das mulheres. A segunda barreira que ele quebrou foi a da educação. Estudar, principalmente as escrituras, era coisa de homem, ponto. Mas Jesus, de um jeito que ia contra toda a cultura, simplesmente incluiu as mulheres no seu círculo de aprendizes. E o exemplo de Maria aqui é muito forte. Quando ela se senta aos pés de Jesus, ela não está só ouvindo. Ela está assumindo a postura de discípula, um lugar que na cabeça de todo mundo ali, incluindo a da própria irmã dela, a Marta, era só para os homens. Existiam tabus muito rígidos sobre o toque, principalmente com uma mulher que fosse considerada impura. A história da mulher que tinha um fluxo de sangue, lá em Mateus 9, é um exemplo poderoso disso. Ela era totalmente marginalizada e, ao tocar num mestre, num rabino, ela quebrou uma regra fundamental. E a reação de Jesus? Bom, aí que está o ponto central. Em vez de dar uma bronca nela, que é o que qualquer outro líder religioso da época faria com certeza, ele a cura. E mais importante, ele a reconhece publicamente. Ele não só curou o corpo dela, ele a trouxe de volta para a sociedade. E por último, talvez o ponto mais radical de todos, o reconhecimento. Jesus confiou justamente às mulheres a tarefa de serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Uma coisa, assim, impensável para aquele contexto. E esse ponto é fascinante de verdade, pensa comigo. O testemunho de uma mulher não tinha validade legal. Então o fato dos evangelhos colocarem justamente elas como as primeiras testemunhas é visto por muitos estudiosos como uma evidência fortíssima de que o relato é verdadeiro. Afinal, ninguém que estivesse inventando uma história escolheria as testemunhas menos críveis da sua cultura, não é? Fica bem claro, então, que essa valorização não se limitou às atitudes de Jesus. Ele também usou as mulheres como figuras centrais em seus ensinamentos. Vamos ver agora como isso acontece numa das suas parábolas mais conhecidas. E a gente chega na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25. O curioso aqui é que Jesus pega uma situação super comum do universo feminino da época, as damas de honra de um casamento, para ensinar uma lição que vale para todo mundo sobre estar preparado e vigilante. A parábola já começa com um contraste bem claro. 5 moças são chamadas de prudentes. Por quê? Porque se prepararam para um imprevisto, levando azeite a mais. As outras 5, as insensatas, não pensaram que o noivo poderia demorar. A grande diferença entre elas está no preparo. Isso nos leva à pergunta central da parábola, né? O que, afinal de contas, esse azeite representa? Com certeza é mais do que só um combustível para uma lamparina. O azeite é um símbolo da preparação espiritual constante, da presença do Espírito Santo. É como a bateria do nosso celular hoje em dia. Se a carga acaba, ele não serve para mais nada. Do mesmo jeito, sem essa carga espiritual constante, a lâmpada da nossa fé se apaga. Então, a prudência que a parábola ensina não é só sobre ser cauteloso. É um estado ativo de prontidão espiritual, uma vigilância que não vem do medo, mas da expectativa. É estar sempre pronto. Ok,
Entender o que o azeite significa é o primeiro passo. Mas e aí? Como é que essa história tão antiga vira algo prático no nosso dia a dia? Vamos tirar daqui algumas lições bem diretas. A gente pode resumir a aplicação prática dessa parábola em 3 atitudes bem claras. Primeiro, não deixar a vida espiritual para depois. Segundo, ter a responsabilidade de manter a nossa luz acesa. E terceiro, viver com um senso de propósito e de expectativa. A primeira atitude é a consistência. A preparação espiritual não é um evento de emergência, é uma prática de todo dia. É que nem o tanque do carro. Não dá para encher uma vez por ano e achar que vai dar certo. A vida espiritual precisa ser abastecida constantemente. Um culto no domingo não vai sustentar a semana inteira. Em segundo lugar, a manutenção. Cuidar da luz dá trabalho, sim. Significa escolher ser íntegro quando ninguém está olhando. Ser uma influência boa no trabalho, em casa. É uma escolha consciente, de todo dia, de garantir que a nossa vida ilumine e não escureça o lugar onde a gente está. E, por último, a atitude de espera. As virgens não estavam esperando um castigo, elas estavam esperando uma festa de casamento. Então, essa vigilância não deveria ser baseada no medo, mas na alegria, na expectativa de uma grande celebração. É viver pronto, mas viver feliz. No fim das contas, a parábola deixa uma escolha muito clara para a gente. A responsabilidade é de cada um. A gente pode se preparar e entrar na festa, ou ser negligente e, arcar com as consequências. A porta se fecha para quem não está pronto. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Se estar preparado não tem nada a ver com medo, mas sim com a expectativa alegre de uma festa, a pergunta muda de figura. A questão não é mais, será que preciso ter medo do futuro? E sim, para qual festa cada um de nós está se preparando hoje?